Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Souza. Nesse vídeo eu vou falar sobre correção de fator de potência. Inicialmente então eu vou comentar sobre a definição de fator de potência, o que é fator de potência efetivamente. Observem que aqui a gente tem à esquerda o triângulo das potências, e no triângulo das potências nós temos aqui no cateto horizontal, aqui em azul, a potência ativa. O cateto na vertical, o cateto em vermelho, a gente tem a potência reativa, e na hipotenusa a gente tem a potência aparente. Entre a potência ativa e a potência aparente nós temos o ângulo φ. Bom, a relação entre a potência ativa e a potência aparente é o que a gente chama de fator de potência, que é o cosseno do ângulo φ. Se a gente fizer a inversão dessa forma, isolar a potência ativa, observe que o cosseno do ângulo ele vira um fator em relação à potência aparente. Então, a potência aparente multiplicada pelo fator de potência nos dá a potência ativa. Então, o fator de potência ele é como se fosse um fator de multiplicação em relação à potência aparente, que nos dá a potência ativa como resultado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela nos diz que os consumidores do grupo A, em geral indústrias e comércios, eles precisam manter o seu fator de potência entre 0,92 indutivo e 0,92 capacitivo. Isso para não ter valores adicionais em sua conta de energia. Então, o que acontece é que a maioria dos consumidores desse grupo, ele tem por característica o fator de potência indutivo. Então, se não for corrigido esse fator de potência, fatalmente ele acaba ficando abaixo de 0,92 e isso acarreta em cobrança de energia reativa excedente. Como é que se resolve essa questão então de cobrança de energia reativa excedente? Se faz isso, essa correção de fator de potência se faz através da instalação de capacitores. Então, o capacitor e os dispositivos eletromagnéticos, que geralmente são a grande maioria em indústrias, motores, a sua grande maioria, eles têm um comportamento análogo. O motor, a energia reativa fornecida pelo motor, absorvida pelo motor, a energia reativa indutiva, ela, no momento que ela é recebida da rede elétrica, o capacitor está devolvendo para a rede elétrica. Então, sempre os dois estão num comportamento oposto. Quando o efeito magnético está devolvendo energia reativa, o efeito dos capacitores está recebendo energia reativa. Então, existe uma troca constante entre eles. Por isso, colocando capacitores, a gente acaba compensando a energia reativa produzida pelos motores, produzida pelos dispositivos com comportamento eletromagnético. Existem basicamente três formas de se fazer a compensação, de se fazer a instalação, de projetar como serão organizados, como serão distribuídos os capacitores na instalação. Então, a gente pode ter compensação do tipo individual, compensação em grupo ou compensação global. Compensação do tipo individual é quando se tem uma carga muito grande que possa ser interessante se direcionar um banco de capacitores para corrigir aquela carga totalmente. Então, o que se faz? Se aloca um banco de capacitores muitas vezes num quadro de comando muito próximo ou junto ao quadro de comando que aciona essa grande carga, esse motor, por exemplo, e uma vez que esse motor é ligado, esse banco de capacitores é ligado também. Uma vez que esse motor é desligado, esse banco de capacitores também é desligado. Então, cada um vai ter o seu circuito de acionamento, o seu contator, cada um vai ter os seus disjuntores, a sua proteção, mas através do circuito de comando eles são acionados juntos e desacionados juntos. Então assim se tem uma compensação individual.
Compensação em grupo ela é usada quando tu tem grupos de cargas que, por características, eles costumam trabalhar juntos. Então, se tu tem uma certa quantidade de máquinas que estão exercendo uma determinada função e essas máquinas sempre operam ao mesmo tempo, então é bem razoável que se faça uma compensação para todo esse grupo de máquinas. Então, aí se aloca um banco de capacitores para ser acionado junto no momento que esse grupo de máquinas for acionado. E por fim, então, a gente tem a compensação global, que é quando tu tem um único banco de capacitores para toda a instalação. Isso é bastante comum em pequenas empresas ou médias empresas, e nesse caso recomenda-se fortemente que se faça uma correção automática, porque dificilmente todas as máquinas serão ligadas ao mesmo tempo, dificilmente todas as máquinas serão desligadas ao mesmo tempo. Então, se a gente manter todo o banco de capacitores ligado, no momento que as máquinas são ligadas e desligadas, essa correção não vai ficar correta. Então, é comum nesses casos que se use um dispositivo chamado controlador de fator de potência. O controlador de fator de potência ele é um dispositivo eletrônico que ele faz constantemente, faz de forma online a leitura do fator de potência da instalação, e conforme a leitura do fator de potência, esse dispositivo ele vai acionando ou desacionando saídas, e essas saídas elas podem ser usadas para comandar contatores que por sua vez acionam o banco de capacitores. A gente pode observar que aqui embaixo a gente tem um desenho de um controlador de fator de potência. Aqui a gente tem a parte de trás do controlador, e aqui a gente pode observar um conjunto de saídas. Então essas saídas elas vão ser acionadas sucessivamente conforme a necessidade, conforme a leitura de fator de potência que vai se ter na instalação naquele momento. Nesses casos eu preciso ter o banco de capacitores fracionado, ou seja, uma grande quantidade de capacitores de menor valor de potência, para que a gente possa dividir eles entre essas entradas. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou falar sobre como se calcula esse banco de capacitores. Por enquanto é isso aí. Obrigado, pessoal.